Morreu na manhã de hoje o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, Luiz Eustáquio Toledo. O ex-conselheiro do TCE estava com 71 anos e foi vítima de câncer de fígado. Luiz Eustáquio foi prefeito da cidade de Cajueiro em 1970 e também presidente da extinta Coab. Em 86 foi nomeado para o cargo vitalício de conselheiro do Tribunal de Contas, onde foi presidente por 5 vezes. O sepultamento ocorre ainda hoje no cemitério Parque das Flores. Depois dos juízes e desembargadores, agora foi a vez de promotores e procuradores de justiça ganharem uma lei que regulamenta o auxílio moradia. São R$ 4.500 todo mês para o pagamento de aluguel. Caberá ao Ministério Público dizer quem vai receber o benefício. Apenas 5 matérias entraram na pauta de votação. A que mais chamou a atenção foi o projeto de autoria do Ministério Público para disciplinar, no âmbito do MP, a concessão e pagamento de auxílio moradia. A matéria passou com votos da maioria dos deputados governistas. 14 deputados votaram a favor da lei que garante R$ 4.500 por mês para procuradores e promotores de justiça pagarem aluguel. Os deputados Rodrigo Cunha votou contra e Bruno Toledo se absteve. Curiosamente, os dois são de oposição à bancada governista que domina a Assembleia Legislativa. O líder do governo confirmou que a matéria aprovada regulariza uma situação que, na prática, já vinha acontecendo. Esse projeto está aqui, pedido de autorização desde o ano passado e agora a Assembleia aprovou, não é, o que já vem sendo executado pelo MP. Quer dizer que os promotores vão ter R$ 4.500 de auxílio moradia? Já tem, né? Esse auxílio já vem sendo pago, como eu te falei, eu creio que há 2 anos, se não me engano, aqui em Alagoas. A matéria, que chegou a ser criticada por parlamentares governistas, entre eles Antônio Albuquerque, passou sem dificuldade pela Comissão de Constituição e Justiça do Legislativo. Foi declarada inconstitucionalidade pela Comissão de Justiça e remetido. Em tese, o auxílio moradia aprovado é para beneficiar aqueles promotores de justiça que trabalham distante de suas casas. Mas quem garante? Essa normatização deve ser feita pela instituição. Você não pode usar 2 pesos e 2 medidas. Né? Então, a instituição tem que ver, na realidade, quem terá direito de acordo com o que foi aprovado, com a lei, o projeto de lei que foi aprovado aqui, que deverá ser sancionado pelo governo do Estado. O governo federal já começou a exonerar os apadrinhados políticos dos deputados da base que votaram contra a reforma trabalhista. Com as demissões, o Planalto quis dar um recado aos parlamentares que indicaram nomes para a máquina pública. A reportagem é de Damares Bubans, do Sistema Opinião, em Brasília. As exonerações foram publicadas no Diário Oficial desta terça-feira. Jário Sotero Nogueira de Souza era superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde do estado do Rio Grande do Norte e havia sido indicado ao cargo pelo deputado federal Antônio Jacomé, que votou contra a reforma trabalhista na última quarta-feira no plenário da Câmara. O Diário Oficial da União também trouxe a exoneração de outros 2 indicados políticos no Ceará e em São Paulo, indicações de quem também votou contra a reforma trabalhista. A decisão de punir os aliados dos parlamentares que votaram contra a reforma trabalhista seria uma retaliação do governo Temer, uma estratégia já em curso para garantir os 308 votos necessários para aprovar a reforma trabalhista, que ainda está tramitando na comissão especial. Aqui na Câmara dos Deputados, a forte pressão do governo repercutiu entre os parlamentares. Se houve pressão agora em cima da reforma trabalhista, imagina na reforma da Previdência. Com certeza vai haver pressão, todos estão sabendo disso, a prova já é a retaliação no momento. Esperamos que coisas mais graves irão acontecer, mas há um detalhe, iremos colocar a boca no trombone. Não existe retaliação, eu acho que essa é uma palavra inapropriada. Eu acho que o que existe, repito, é um ajuste que é um ajuste dinâmico, isso é, eu diria, permanente, né? Você ir ajustando o governo, você está sempre ajustando ele. E ajustando com a base. Agora, esse movimento é um movimento que foi demandado pela própria base. A reforma da Previdência voltou a ser discutida nesta terça-feira. A expectativa é de que o texto seja aprovado na comissão especial e siga para o plenário da Câmara ainda nesta semana. O governo espera que o projeto seja aprovado nas 2 casas legislativas antes do recesso dos parlamentares, em julho. Em Alagoas, as exonerações devem atingir os deputados Cícero Almeida, Rosinha da Defal, Ronaldo Lessa e Givaldo Carimbão. Todos votaram contra a reforma trabalhista.
E na nossa entrevista de estúdio de hoje, recebemos aqui o secretário da Fazenda de Alagoas, Jorge Santoro. Vamos saber qual a situação das contas públicas do Estado. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Secretário, são dois anos de gestão, né, já do governo Renan Filho. Como é que estão as contas do Estado? O governador no começo anunciou vários cortes, quis fazer a economia, né? E hoje, nesses dois anos, como é que está a avaliação? Na verdade, nesses 2 anos, o Estado fez um trabalho muito grande. Ajustamos as contas do Estado. O Estado estava numa situação muito ruim em 2015, início de 2015. E chegamos no final de 2016 com as contas em ordem. O Estado de Alagoas reconhecido nacionalmente agora por várias instituições, é um dos estados com a situação fiscal melhor do país, um dos melhores estados, né, a situação fiscal. Em relação à lei da responsabilidade fiscal? Tá Exatamente, totalmente enquadrado em todos os indicadores da LRF, enquadrado, e não só enquadrado, mas também com a situação real financeira bastante estabilizada. Mas é uma situação financeira que a gente tem que estar sempre atento. Por quê? Porque o país vive uma grande recessão, então, a pior recessão da história do país, e que nós temos um problema previdenciário que percorre todos os estados do país. Então, esse problema é um problema latente, é um problema que atinge todos os estados e que nós temos que nos preocupar com ele. Por quê? Porque os servidores estão já com a idade já para se aposentar nos próximos anos. E isso gera uma pressão de despesa dos próximos 4, 5 anos muito grande nos estados. Então, a gente não só tem que manter essa organização financeira para os próximos anos para aguentar a pressão de despesa que vai vir. Hoje o déficit que a gente vai pagar nesse ano previdenciário chega a R$1 bilhão. Será preciso alguma modificação para que não se tenha o prejuízo, né, para que não fique no déficit aí, persista no déficit, digamos assim? Na verdade, a gente tende a aumentar um pouco esse déficit nos próximos anos. O que o Estado tem que ir é manter essa organização e a gente procurar, nos próximos anos, novos caminhos, né? Eu acho que o país vai vislumbrar essa reforma que está aí colocada, vai ter algumas alterações, não sei como é que ela vai ser aprovada no final ou se vai ser aprovada, e a partir dessas alterações a gente, em Alagoas, seguir caminhos que a gente possa manter essa organização financeira. E com essa organização financeira, foi aí que houve o anúncio de concurso público, né? Bombeiro, Polícia Militar. Com essas pessoas que vão entrar aí para serem funcionários do governo, não vai ultrapassar o limite de responsabilidade fiscal, então, né? Isso foi avaliado. Isso, na verdade, servidores vão ser necessários, porque, como eu lhe falei, nós tivemos entre outubro e janeiro uma perda de servidores para aposentadoria de cerca de 800 servidores. Nós sempre vamos precisar novos policiais, novos professores, isso é uma realidade. O serviço público vai precisar, nos próximos anos, caminhar para um aumento de produtividade. Isso é necessário, para a gente poder diminuir o custo da máquina pública. Acho que o serviço público no país como um todo vai passar por esse processo. Aumentar a produtividade com o quê? Com novas tecnologias, com novas maneiras de gerir o serviço público. Mas não tem como você substituir o servidor público em algumas áreas, como segurança pública, os professores. Então, algumas atividades são carreiras que você vai necessitar repor mão de obra necessariamente. Agora, outras categorias reivindicam concursos, né? Por exemplo, a Defensoria Pública, há um déficit no número de defensores. Vai haver possibilidade de outros concursos em outras áreas? Isso vai ter que ser avaliado caso a caso, porque você vai ter um limite de contratação. Por quê? Porque você vai ter um peso a maior no gasto de inativos e você vai ter que contrabalançar na sua capacidade financeira. Isso que eu estava chamando a atenção, para a gente manter a saúde financeira do Estado e você conseguir ter condições de arcar com esse cobertura de déficit financeiro, você vai ter que fazer uma equação que você consiga arcar com essa situação. Então, a gente tem que estar atento a isso e dimensionar esse fluxo financeiro para os próximos anos. Não é só olhar o curto prazo, olhar o médio e o longo prazo também. O senhor já havia declarado que o programa de repatriação melhora os índices fiscais, né? Aqui em Alagoas,
melhorou, ajudou? Como é que ficou? Ele ajuda, mas ele acaba maquiando uma situação. Porque ele entrou o ano passado, ajudou demais. Alguns estados só fecharam as contas do ano passado por causa da repatriação. Nós vamos ter ele de novo esse ano e talvez mais um ano. E nós não vamos ter mais. Isso é um programa que ele é de um período curto, ele não vai ter todos os anos de repatriação. E esses recursos são usados para pagamento de folha? É usado para todos os tipos de pagamento. Mas vai haver aumento do servidor? A gente está programado dar para aumento do servidor esse ano. Qual o percentual negociado? Ainda não temos o percentual definido, o governador vai definir nos próximos dias. Mas já para o próximo mês, a gente pode dizer isso? Estou aguardando a posição do governador ainda, a gente não tem isso definido ainda. Certo. E qual a situação da dívida do Estado hoje? A dívida foi renegociada, estamos aguardando um decreto do governo federal que vai regulamentar esse acordo da dívida. A gente não assinou ainda o contrato de renegociação. Esse decreto vai dar as condições de um teto de gastos para os próximos 2 anos. Esse é um ponto muito importante, porque esse teto de gastos ele vai limitar nos anos de 2018 e 2019 quanto o governo vai poder gastar. Isso está previsto na lei que aprovou a renegociação da dívida. Isso durante o ano 2018 e 2019, o governo só vai poder gastar a variação da inflação nas condições que esse decreto estabelecer. Esse é um fator muito importante que está dando um pouquinho de condicionantes para a gente chegar ao número final do acordo da proposta para os servidores, porque a gente só vai poder dar um aumento que a gente consiga não romper o acordo da dívida. Por quê? Se a gente romper o acordo da dívida, a dívida do Estado volta ao patamar anterior e eu volto a pagar o que era antes. Isso para o Estado de Alagoas é fatal, é muito gravoso. O Estado voltar a pagar o que pagava antes torna o Estado praticamente insolvente. Então a gente não pode chegar a esse ponto. Então a gente tem que brigar a todo custo a manter o acordo da dívida cumprido. Isso é uma coisa muito importante para o Estado de Alagoas, cumprir o acordo da dívida pactuado, porque a gente renegociou essa dívida com mais de 10 anos de pagamento. Com isso, a gente conseguiu suavizar a curva de pagamento do Estado, com uma prestação mais harmoniosa, e com isso a gente consegue ter um fluxo mensal financeiro muito mais adequado às condições financeiras do Estado de Alagoas. Secretário, então, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Amanhã tem mais, depois do Plantão Alagoas. E o boletim de ocorrência vai ao ar às 5h30 da manhã. Uma excelente tarde, nos vemos amanhã.